quem é a Cileuda e a questão da especialização em doença de Alzheimer também, que quero que você traga pra gente aqui. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Eu preciso que vocês deixem esse feedback, tá? E olha só, gente, vamos compartilhar essa live com o maior número de famílias e cuidadores, porque será de extrema importância, tá bom? Eu me chamo Cileuda Santos, para quem não me conhece, sou cuidadora de idosos com mais de 30 anos de experiência, gente. Então, olha só, são muitos anos cuidando, né? Também sou assistente social, sou cearense e o Paulo, na região do ABC, em São Bernardo do Campo. E quando eu cheguei em São Paulo, foi que eu tive essa expertise de conhecer o mercado mais de perto, porque lá no Ceará eu cuidei 21 anos apenas de uma tetraplégica, era somente com ela, na qual eu aprendi muito. Boa parte do que eu aprendi cuidando de idosos foi com ela. Viajei bastante, fui treinada pelo Sara Kubitschek, quem não sabe, o Sara Kubitschek é uma rede, né, que reabilita o aparelho locomotor, então eu fui treinada lá para fazer procedimentos com uma pessoa que tem aí tetraplegia. E quando eu cheguei em São Paulo, né, eu realmente precisava conhecer o mercado mais de perto e comecei a estudar também em São Paulo. Assim que eu cheguei, gente, eu fui logo buscar um curso de cuidador. E aí fiz o curso de cuidadora, fiz o método Erlane Rezende, fiz primeiros socorros, então não paro de estudar. E foi aí que eu despertei para realmente estar nos mais diversos atendimentos, com as mais altas complexidades, porque paciente bonzinho, tranquilo, não ensina a nós precisamos estar nos desafios diários. E aí foi onde eu tive o primeiro contato, de fato, com idosos que têm a doença de Alzheimer. E aquilo me deu um choque de realidade. Então, quando eu tive esse primeiro contato, eu confesso para vocês, eu assustei, eu fiquei em pânico, porque eu só tinha feito cursos, especialização, nunca tinha colocado a mão na massa. E foi aí que eu tive esse chamado para realmente me debruçar sobre o Alzheimer e cuidar mais a fundo, com mais propriedade, com acolhimento, no processo do Alzheimer, entendendo a das famílias e dos idosos que sofrem a cada dia com essa doença que veio assim para destruir vidas, destruir famílias, apagar memórias, apagar a vida. Então, assim, quando eu tive esse contato, que eu senti essa necessidade, que eu comecei a estudar, foi aí que ano passado, né, eu senti nessa dinamicidade de lidar com o cuidador, ora sim, ora não, outro dia sim, e famílias destruídas, de realmente criar a minha especialização com a minha mão, do jeito que eu faço, é o que eu ensino. Apenas o que eu faço e dá certo é o que eu ensino. Os meus desafios diários que eu vivencio, que eu coloco em prática, é o que eu ensino. Então, eu senti essa necessidade, daí surgiu Alzheimer além do óbvio. Porque o óbvio, todo mundo já ouviu falar. Os médicos falam, é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que passa por algumas fases, ele vai ficar agressivo, vai esquecer quem é. Mas e o que vem além? É o que nós fazemos, nós cuidadoras, nós precisamos vislumbrar além do que está por trás daquele ser humano, daquela história, daquela família, e que Alzheimer não é o fim. Não é porque ele recebeu o diagnóstico do Alzheimer que a vida acabou, não. Precisa-se continuar com novas formas de ver a vida, sobre os novos processos de realizar tarefas básicas do dia a dia. Então, quando eu senti essa necessidade, foi aí que eu disse, é aqui que eu vou realmente poder transformar mais vidas através do meu saber. Então é isso. Ai, Cileuda, é isso mesmo, né? Quando eu falo sobre doença de Alzheimer, e quando nós vamos atender, o que mais nós escutamos das famílias é que eles não eles sentem muito a falta daquele familiar, né? Eu escuto muito das famílias, é que, a minha mãe era assim, hoje ela tá assim. E aí eu comecei a trazer para as famílias, amem quem eles são hoje. Porque eu trabalho com uma idosa que a amorosidade segue presente, ela é carinhosa. Até hoje, ontem eu tive o contato com uma cuidadora para fazer uma entrevista com ela, para ela atender, porque agora eu não estou atendendo mais o presencial, então estou fazendo o treinamento das cuidadoras. E aí eu falei para ela, né? Falei que era uma paciente com doença de Alzheimer em estágio avançado. E aí falei das funções, e aí ela falou, como que vocês dão conta de atender essa idosa com essas funções se ela tem doença de Alzheimer? Eu não atendo. E aí eu falei para ela, mas ela é uma paciente tranquila, assim,
uma paciente que não perambula, que não tem agitação, que não é agressiva, ela falou, isso é impossível, não existe doença de Alzheimer, o paciente ele é agressivo, não tem como você me contar que é um paciente com doença de Alzheimer em estágio avançado e você me falar isso, não tá certo, não tem como. Eu falei, tem como sim, porque o diagnóstico, ele é doença de Alzheimer, mas cada paciente tem a sua individualidade, né, Sileuda? Os sinais e sintomas não são iguais, a gente tem a questão da memória, a perda neurológica, cognitiva, a questão da mobilidade motora, a marcha reduzida, mas nem todos vão ter esse processo, esses sinais e sintomas iguais, né, Sileuda? Então, os cuidadores, eles precisam entender, além da especialização, que quando você chega para atender um paciente com doença de Alzheimer, não tem padrão. Vão ter pacientes mais agitados, vão ter pacientes mais agressivos, como nós vamos encontrar pacientes mais retraídos, com um pouco mais sem agitação presente, então esse paciente é um pouco mais fácil de lidar, mas aí o tato que você precisa ter com esse paciente, para cada paciente, mesmo com o mesmo diagnóstico, é diferente. Exatamente, Dani. Márcia. Você porque veio Dani agora. Olha só. Estamos juntas sempre, né? Eu costumo falar o seguinte: cada paciente é único. Exato. Cada paciente vai se comportar de um jeito. Cada paciente está vivendo uma fase diferente. E, gente, não é porque recebeu o diagnóstico do Alzheimer hoje que já vai ser tudo junto e misturado. Não. A partir de um certo nível, de um certo grau, realmente, às vezes você vai viver todas as fases num dia só. Mas nós, cuidadores, nós temos o poder de transformar aquela vida, aquela realidade, aquele contexto familiar, quando nós temos esse entendimento através do acolhimento. Gente, o ponto de partida é acolhimento, eu sempre falo. Então, olha só, não adianta você querer chegar na casa de um idoso diagnosticado com Alzheimer, onde a família está abalada emocionalmente, não está sabendo lidar com aquele contexto de perda, porque ele está perdendo, o seu ente vai desaparecendo. Gente, isso dói na nossa alma, eu senti isso agora. É difícil. Para quem realmente não está preparado, quem não entende da demência, da doença, do Alzheimer, não vai aceitar e tudo isso piora. Então, se você tem um entendimento, olha só, você estuda sobre a doença, os processos de evolução e você entende que através do acolhimento você consegue transformar aquela realidade. A realidade da família que já não consegue lidar com a agressividade, com a irritabilidade, e aí começam as confusões, começam a querer empurrar para o outro o dever de cuidar, começam a não aceitar o que está acontecendo ali, e aí fica um contexto desafiador, porque o filho está emocionalmente, a filha está emocionalmente adoecida, abalada por não aceitar. Os profissionais que adentram não têm um mínimo de noção do que é uma doença de Alzheimer, não parte do pressuposto de que ali é uma vida e que ali tem uma doença que está impedindo ele de viver a vida dele como ele vivia. Então, se você não tem esse entendimento para acolher e realmente usar da humanização e daquilo que você estuda para você ir lá e fazer o que precisa ser feito de forma profissional, sem levar para o lado pessoal, você não fica no atendimento. Então, você lidar com aquele idoso com Alzheimer é você viver 1 hora por vez. Não precisa querer viver o dia inteiro de uma vez só, porque você não vai conseguir. E eu já recebi de uma colega de profissão, que foi a minha assistida que partiu, eu desenvolvia jogos com ela, ela me ajudava a fazer, depois nós íamos fazer. Gente, ela não fazia todos os jogos, mas o que ela fazia já era importante. Ela falou, por que você faz isso se ela tem Alzheimer? Gente, Alzheimer não é o fim. Alzheimer é o início de uma nova vida, é o início de uma nova jornada que você precisa, você é ponte para que aquele idoso consiga levar a vida dele de forma mais leve possível. E eu não romantizo em nenhum momento, tá, gente? Não é fácil cuidar de idosos com Alzheimer, mas é possível ser leve. Se você se desarmar, se você não levar nada para o lado pessoal, se você tiver a escuta humanizada, a escuta que vai acolher, a escuta que vai ouvir 50 vezes a mesma história como se fosse a primeira, dar atenção
visual, porque os nossos olhos, gente, vai saber fazer uma leitura do dia a dia, dos sintomas, o que ele está sentindo, na forma dele andar, deambular, nós vamos visualizar isso ali e vamos amparar para poder intervir de forma humanizada. E isso, nós precisamos ter no nosso ser, que nós precisamos fazer isso, porque ali a vida, o amor de alguém precisa da nossa mão de obra qualificada, personalizada para atender esses idosos. Celeuda, além de especialista em doença em Alzheimer, você tem também o diagnóstico com a sua mãe, né? Eu acompanhei, tanto que eu acompanhei os dias que você passou, faz uns 3 meses, né, mais ou menos, que você estava com a tua mãe. Isso. E aí eu até estava visualizando isso. 2 meses que eu cheguei dia 18. Então eu estava em dúvida nas datas. Então, além da especialidade, você vive isso de alguma forma, de forma prática, né? Tem a vivência de uma pessoa com doença de Alzheimer. Então, você tem o lado de profissional, mas tem o lado familiar. Então, você está aí entre os dois lados, entende os dois lados, então tem uma propriedade para falar. E aí eu tenho certeza que você passou todo o processo do diagnóstico junto com ela, e aí agora acompanha de algum modo, mesmo não estando presente, mas eu tenho certeza que você e tua irmã têm toda essa conversa sobre como funcionam os dias dela, né? E acompanha o atendimento que tua irmã está ali para cuidar dela. Então, você tem essa vivência, você conhece a dificuldade que é a questão familiar, a questão da descoberta da doença de Alzheimer, que eu acho que dentro de tudo que eu vejo, assim, claro que toda fase ali dentro da doença de Alzheimer, ela é muito triste para os familiares acompanharem, enfim, mas eu acredito que o início ali, até a família se encontrar, começar a entender e até acolher, porque assim, nós temos o lado do sofrimento familiar, mas e daquele idoso, da pessoa que descobriu, porque no começo eles conseguem entender, muitas vezes eles escutam, estão ali na consulta onde o médico traz o diagnóstico, né, Celeudo? Por vezes os familiares não passam isso, mas em uma grande parte eles estão acompanhando, eles estão vendo a mudança no dia a dia deles também, né? Márcia, dando de novo. Márcia, olha só. É como eu não falei. Não tem problema. Eu atendi idosos com Alzheimer, em todas as fases que você imaginar, virado no giraia. E tipo assim, eu tenho um apego muito grande, porque eu cuido da concretude, do todo. Eu tenho uma visão holística do todo. Então, na minha concepção, ali tem uma vida que está se perdendo. É como se tivesse algo na palma da mão dele e o vento está levando lentamente. Então, as memórias dele estão sendo apagadas. A vida dele está sendo apagada. As lembranças dos filhos, do que ele gostava de comer. Gente, vocês já pararam para pensar o quão é difícil você estar aqui e olhar para qualquer coisa e, tipo assim, a mente está vazia, branca? Deve ser uma situação, assim, muito difícil. Então, o idoso com Alzheimer sofre. O idoso com Alzheimer sofre na hora do banho. Gente, ele grita, ele surta, mas não é porque ele quer da doença, porque ele sofre naquela hora. E por mais que eu tenha lidado nos mais diversos contextos, quando eu vi a minha mãe, deu uma dor, como eu falo, a dor na alma, sabe? De você olhar para sua mãe e ver ela perdida, sabe? A mente vazia, olha para um lado e para o outro e não se encontra. Então, ela está passando por esses lapsos. Tem hora que ela está, vamos dizer, não está totalmente lúcida, mas consegue interagir, fazer uma coisa ou outra. Só que tem horas que você olha, ela entra e sai, e você percebe que ela está como se não estivesse se encontrando mais. Gente, dói muito. Então, é difícil, tá? E quando você, de imediato, você para e pensa, não, eu sei, aí é uma doença, e o que eu preciso fazer é acolher. Então, se as famílias acolher, quanto mais rápido aceitar e acolher e entender, ele pode olhar para você e não lembrar quem é você, mas você jamais vai esquecer quem é ele. Então, dê carinho, amor, atenção, escuta, conversa, verbaliza, leva para eventos, leva para sair de casa, conversa com o idoso. Ele pode até não conversar de forma ordenada, mas ele conversa, ele interage e ele vai se sentir importante porque alguém está ouvindo ele. E eu falo muito dessa parte da invisibilidade, o fantasma da invisibilidade. Na minha especialização tem um módulo somente sobre isso.
Que é, gente, o idoso já começa a ser invisível no próprio consultório médico. É como se ele já nem tivesse ali. O médico já olha para a família e já ignora o idoso. E não é assim que as coisas funcionam. Não devemos agir dessa forma porque ele vai sofrer com isso. E quando ele sofre, o nosso cuidado se torna mais difícil. Então, eu sempre falo, conversa com o idoso. Ouça o que ele quer, os desejos dele. O que é que ele gosta de comer? O que ele quer comer. O que ele gosta de vestir, não mexe nas coisas do idoso, deixa ali, porque se você mexer, ele sofre. Não é porque o idoso tem Alzheimer, e geralmente, Márcia, o Alzheimer, ele causa demência. Todas as doenças neurodegenerativas vai ter como causa futuramente ou agregadamente a demência. Quando é a demência? Quando ele perde realmente ali o feeling de levar a vida dele, de realizar banho, higiene, alimentação, tomar medicação. Então, assim, precisa de ajuda para tudo. Então, isso já está demenciado. E quando ele está com essa demência, aí sim é que nós precisamos, de fato, acolher de verdade, fazer ele se sentir seguro, pegar na mão, dizer, não tem medo, eu estou aqui com você. E as cuidadoras precisam, gente. Por quê? Elas entram no atendimento dizendo que sabe cuidar e no primeiro plantão já bate de frente com o idoso, já teima com o idoso, que o idoso não gosta, que o idoso é chato. Não é nada disso. Se você não entender o processo, não entender sobre a doença, você não vai ficar em nenhum atendimento de idoso com Alzheimer. Isso é fato. E aí, o que acontece? Nessa semana até vi um post, acredito que seja da Madelon, né? Você não entra na casa do idoso e quer modificar tudo de uma vez. Isso de um idoso sem doença de Alzheimer. Imagina num idoso que tem dificuldade com mudança, porque a gente já tem aquilo, né? Não trocar ele de ambiente, mudar ao menos possível a rotina que ele tinha, mesmo com a doença de Alzheimer. Algumas adaptações precisam ser feitas, né, para a segurança desse paciente, mas tudo você tem que ir com calma, visualizando que ele teve uma rotina, uma vida toda, 60 anos, 75 anos, tem pessoas aí com 55. Vamos colocar uns 55, 65 anos para mais aí no paciente com doença de Alzheimer. E tirar esse tapete daqui. Você entende que esse tapete é da rotina daquele idoso, aquele tapete foi ele que colocou, tem um significado para ele, aquele faz parte do que ele arrumou na casa dele. Vamos trocar essa mesa, vamos trocar essa cama. Até assim, banho, sempre tomou banho em pé, fez banho de aspersão uma vida toda. Nossa, eu vou introduzir uma cadeira de banho, eu preciso trazer uma conversa, um diálogo com esse idoso. Por muitas vezes, empurra ele lá na cadeira de banho, deixa o paciente com doença de Alzheimer ali, ele nem está entendendo o que é uma cadeira de banho. Eu tenho uma paciente que ela tem dificuldade para fazer flexão ali das pernas, e aí nós tivemos assim todo um tato para começar a trazer ela para a patente de uma forma que ela não ficasse mais agitada. Então tem um jeito, se abaixa, conversa com ela, não tira a roupa dela de uma vez, vá conversando, a gente vai conversando com ela e aos poucos ela vai entendendo, porque eu falo assim, essa paciente que eu tenho, ela precisa entender o comando que eu estou passando para ela. Se eu preciso que ela sente, não adianta a gente tentar sentar ela. Tem que ir com ela, conversando com ela, tem todo um trato para conversar com ela, para ela entender esse comando, para ela sentar. Porque se eu pegar ela e pegar o braço dela ou tentar de alguma forma fazer com que ela sente, ela não senta e não tem jeito de colocar ela sentada. E aí eu sempre trago para as cuidadoras novas, os filhos também, tantas vezes que eles chegam e falam assim, por que minha mãe não senta comigo e senta com você? Daí eu converso com eles, explico essa questão dela entender, vai demorar? Vai. Esses dias aconteceu de ir ter que levar ela a um atendimento médico. E aí ela precisava entrar no carro. E aí eu faço isso de levá-la ao médico há mais de 5 anos. E esse dia a filha conseguiu nos acompanhar. E aí ela não conseguia entrar no carro, não entendia esse comando de sentar no banco. E aí o que eu fiz? Ela já estava ficando nervosa. Quanto mais a gente insiste com eles, mais eles ficam confusos. Não é o contrário. Quanto mais você insiste, eles vão entender o comando. Não é o contrário. Quanto mais você insiste, mais confusão para eles. Então eu dei uma volta, voltei, ela sentou no carro. E aí isso é um tato e um trato que a gente precisa, né, Cileuda? Até por isso a especialização, para você entender a questão até de comandos, como esses idosos eles reagem a estímulos que você proporciona para eles, estímulos de comando, estímulos de alimentação, enfim, tudo que envolve paciente com doença de Alzheimer, existe uma questão de comando, e aí a especialização vem para isso.
É exatamente isso. Por isso que eu falo sempre do acolhimento. Tem pacientes que realmente você usar o toque, o tato, para apresentar coisas, por exemplo, você chega com essa garrafa, não vai enfiando, toma água. Você apresenta, pede para ela tocar, pede para segurar na sua mão. Se você vai trocar a roupa do idoso. Gente, todos os dias, quando você chega na casa do idoso, se apresenta. Eu sempre faço isso. Oi, dona fulana, meu nome é Cileuda, tudo bem? Vou passar o dia com você. Olha, eu trouxe coisas maravilhosas para nós fazer hoje. Nós vamos tomar o chá da tarde, vamos bater papo. E ela, Eu disse, porque esse primeiro contato você precisa fazer para ganhar a confiança do idoso. Porque você pode sair hoje do atendimento e amanhã, quando você chegar, você é uma desconhecida. E quando nós temos essa sensibilidade de entender, acolher, muitas das vezes para realizar alguma coisa que você considera normal, bobagem, para ele é um processo dolorido, é um processo difícil, porque ele não vai conhecer você, você já vai colocando a mão no idoso, tirando a roupa de qualquer jeito, enfiando a mão na fralda. Gente, toda ação tem uma reação. Ele vai gritar, ele vai surtar, ele vai empurrar você, cuspir você, bater em você, puxar o seu cabelo, se você não tiver essa empatia, essa humanização de acolher antes. E o tato, ele funciona muito. Então, você vai pegar nos cabelos do idoso, vai pentear, dá para ele o pente, apresenta, sabe? Ó, pega aqui, ó, vamos pentear, como o seu cabelo tá bonito, e vai pegando na mão lentamente, sem ser brusca, conversando com ele, verbalizando, para às vezes até tirar ele daquele contexto de não quero, não sei quem é você. Quando você vai forçando ele a responder, a ver outras vias, isso ajuda muito. E a nossa paciência, gente, deve ser a paciência de Jó. Não precisa pressa, não precisa se irritar. Porque tem a certa fase do Alzheimer que você conseguir com que o idoso leve um copo de água para a boca e tomar um gole, a vitória já é grande. Então, não precisamos ficar também tristes quando nós não conseguirmos realizar alguma atividade que nós colocamos ali no nosso plano de cuidado. Porque faz parte do processo. É todos os dias que você vai conseguir fazer todo o malabarismo e vai conseguir dar o banho? Não é todos os dias. Inclusive, eu até fiz um Reels agora há pouco, falando das técnicas que nós vamos usar em muitas das vezes os idosos na fase bem irritada mesmo, bem agressiva, de não conhecer ninguém, de não aceitar o toque de ninguém, ele não vai querer tomar banho de jeito nenhum, gente. O idoso com Alzheimer sofre na hora do banho, ele grita, ele surta. E se nós não tivermos esse entendimento da acolhida, do amparar, do tempo dele, e muitas das vezes nós não vamos conseguir dar o banho naquele dia e tá tudo certo. Não é a falta de um banho que vai piorar a situação do idoso. Então, quando eu falo de nós entender o processo e até onde nós podemos ir, isso é importante. Agora, eu sempre falo, tá com fezes? Aí você vai precisar dar o banho de qualquer jeito, nem que banhe ele de roupa e tudo, e aí depois que já tá molhado, já vai tirando, nem que ele surte, que ele grita. E um fato importante, cuidadores, se você entrar para cuidar de um idoso com Alzheimer e ele está nesse estágio de gritarias, surtos na madrugada, que isso pode acontecer, porque ele pode estar dormindo e acordar, pode estar sonhando, tendo pesadelo, ele vai acordar chorando, sem se reconhecer onde está, gritando e surtando. E o que é que eu sempre oriento para as famílias? Você já saiu de porta em porta falando para as pessoas que o seu ente tem Alzheimer, eles precisam saber. Porque em algum momento ele vai gritar tanto que alguém vai chamar a polícia, porque vai achar que você está espancando aquele idoso. Então, vocês entendem como é importante nós entender o processo de acolhida e conviver com os vizinhos, conviver com a família, dizendo para a família o que pode vir a acontecer no dia seguinte. Eles precisam ter esse discernimento para nos ajudar a cuidar. Porque se o familiar não ajudar e não entender, achar que está errado, que isso não é daquele jeito, que não devemos entrar nessa vibe, vai ficar difícil da gente cuidar e acolher aquele idoso com Alzheimer no todo, na amplitude.
Muitos familiares têm aquele receio do que os outros vão pensar, né? Eu trago muito para eles, assim, a importância de falar com os vizinhos, principalmente quando a gente está em prédio, que daí desce ali no elevador, encontra outros moradores. A paciente que eu atendo, ela gosta de tocar no rosto, né, das pessoas, assim, ela tem essa questão do toque muito presente. Então, até para não assustar, algumas vezes tem criança no elevador, as crianças do prédio todas conheciam ela, e aí eu fazia essa intermediação, né? Falava com o morador, né? Os moradores ali já sabiam, pedi para ela avisar, porque a gente fazia de 3 a 4 passeios durante o período do atendimento 24 horas. Então, pedia para ela para avisar os moradores, e aí fazia intermediação com os moradores do contato, porque algumas vezes tem morador que é mais retraído mesmo. Tem pessoas que não gostam de conversar. Curitibano dizem que é assim, né? Eu já me considero diferente. Mas sim, tem pessoas que são mais retraídas ali. Mas eu sempre fazia uma intermediação dela com os moradores. E aí todo mundo começou a entender a importância de encontrar ela no elevador e conversar com ela. Mas se não é feita uma intermediação assim, se o cuidador ou se o familiar fica mais receoso para trazer essas informações para outros moradores, esses idosos, muitas vezes, eles não são bem vistos. E eles sentem isso, né? Essa tristeza, né, Sileuda? Eu sinto que os idosos, eles precisam, assim, serem ouvidos. E por muitas vezes, eles não são pelas pessoas da rua. Ela dá oi para todo mundo que passa na rua. E por muitas vezes, as pessoas passarem nem responderem esse oi. E aí eu dizia um oi meio atrás dela para ela não sentir esse vácuo, né, de que alguém deixou ela. Aí a questão do espelho, ela conversava com o espelho, né, é uma coisa que eles não se identificam ali na frente do espelho, e aí eu ia conversando com ela. E aí, como se aquela pessoa estivesse conversando, ela falava que a roupa estava bonita, e aí eu ia conversando com ela para ela não sentir tanto isso. Então, eu acho super importante os familiares até tirarem, assim, os cuidadores trazerem para os familiares a importância de falar sobre isso, trazer. Muitos familiares ainda não sabem nem como é aquilo, né? Como falar a palavra doença de Alzheimer. Eles ficam ainda, estão muito, muito travados nisso. O diagnóstico em si traz muito medo, muita insegurança para as famílias. Então, os cuidadores, eles precisam trazer esse suporte de serem profissionais especializados, capacitados, que saibam lidar com isso, para trazer uma segurança para a família, para trazer também, de repente, para trazer, né, informações, para ter uma conversa com a família, para ver aonde está o receio deles, o que está mais preocupando eles e aonde o cuidador pode ser um suporte para o idoso e para os familiares também. É isso mesmo, Márcia. Olha só, é muito difícil, gente. É muito difícil. Por exemplo, você falou do espelho. Olha aí, na especialização, eu sempre vou usar a especialização. Tem um módulo que é sobre o que nós vamos precisar fazer ali, por exemplo. E uma das coisas, vai ter uma hora que nós vamos precisar retirar os espelhos. Quando que o espelho oferece risco para o idoso? Com Alzheimer, é quando ele olha no espelho e não se reconhece mais. Ele vai olhar aquela imagem refletida e ele não vai reconhecer que é ele vai achar que alguém está imitando ele e ele vai ficar agressivo, irritado, vai começar a bater no espelho e ele pode se machucar. Nós precisamos ter esse feeling e passar para a família. Então, pelo menos dos ambientes que ele, se morar sozinho, já tira de todos os cômodos. Se mora com a família precisa ter esse entendimento de retirar os espelhos dos ambientes que ele mais frequenta. E aonde tem espelho, manter as portas fechadas, para o bem do idoso. E aí, isso desencadeia, gente, como eu falei, toda ação tem uma reação. Então, espelho vai trazer agressividade para o idoso. Quando ele não verbaliza mais, que ele já tem ali a afasia, né? De não saber dizer o que sente, que ele fica inquieto, e entra, e sai, e agressivo, irritado, e fica com aquela impaciência, fica ruborizado. Você já percebe, ele está precisando ir no banheiro. Sempre convida ele para ir no banheiro. Ele não vai lembrar que ele precisa se aliviar e que é no banheiro. Ele vai fazer nas roupas, quando um descuido, vai retirar ali, porque ele vai querer se livrar daquilo, vai guardar na gaveta, vai passar nas paredes. Tem uma simulação, eu fazendo isso, gente, na especialização, porque eu já vi e é justamente o que acontece. E se nós não entender esse processo, a família fica agressiva, vai brigar com o idoso, porque aquilo é birra, aquilo não se faz, aquilo é falta de educação, e ele não vai entender, ele vai negar que é ele, que isso é feio, e vai começar a ficar agressivo e irritado. Então, a melhor coisa a se fazer é respira fundo,
Leva mesmo o idoso para o banheiro, dá um banho, nem que seja de tipo assim, de roupa mesmo. E depois você vai voltar e vai limpar aquilo que ele fez para ficar leve para todo mundo. Por isso que eu falo, não é fácil, mas é possível ser leve se você entender o processo. Então, gente, se vocês for chamado para cuidar de um idoso com Alzheimer e você não tem um mínimo de conhecimento, não vai. Não vai porque você não vai ficar no atendimento, você vai sofrer e vai piorar a situação do idoso. Porque se nós levamos pais, olha, a melhor coisa para atender, começar a atender um idoso com Alzheimer é ter um ambiente tranquilo, calmo, sem gritarias, sem estresse, olhando no olho do idoso na hora de verbalizar para ele se alimentar, medicação, ir fazer uma atividade, ir passear, sempre olhando para ele com calma e paciência. Então, nós precisamos saber o que, que nós estamos ali fazendo e chama a família, gente, porque a família não sabe o que fazer, vai ficar aflita. Agora eu tive com a minha Falo que é irmã. chamar a família para o cuidado, né, Sileuda? Chamar eles para o cuidado, chamar eles para as modificações. Eu chamo eles para o cuidado e eu ainda oriento. Eu disse, olha, aproveita cada minuto. E vez ou outra, se ele olhar para você e ainda te reconhecer, aproveita. E vai chegar um momento que ele não vai te reconhecer. Mas ama ele de qualquer jeito. Porque vai acontecer passos ainda mais difíceis. E eu vou sempre esclarecendo isso. E aí, nós cuidadores, quando nós entendemos... olha só, a minha especialização está montada da seguinte forma. Do início eu fiz uma ordem cronológica até a finitude. O início dos primeiros sintomas até o idoso acamado sem esboçar nenhuma reação. E cada passo eu vou orientando, inclusive a nós cuidadores. Quando chegamos num ambiente que tem um idoso com Alzheimer, onde ainda é tudo largado, a família não se apresenta para resolver as coisas, pagamentos, fazer compra, nós precisamos chamar esse familiar e saber quem é que vai responder por cada situação dessa, porque vai precisar. Inclusive, a questão, gente, de ter do familiar buscar a justiça para ser aí o tutor ou o curador daquele idoso. Isso é muito importante. Até isso eu ensino também na especialização. Então, é completa. Como é que você vai ser a melhor cuidadora de idosos se você tiver o estudo, o entendimento e saber que ali precisa de intervenção nossa, mão de obra qualificada e personalizada para cada tipo de idoso. E aí a tua especialização, né, Sileuda, trazendo aqui, ela não é só para familiar, não é só para os cuidadores, traz todo o atendimento para os familiares, porque você traz de forma prática, com simulações, que é o que eu acho mais legal. Porque por muitas vezes a gente pega, lê sobre, mas aí na forma prática, ali nas simulações que você faz, fica mais fácil, porque eu já passei por cada situação dentro de atendimento à doença de Alzheimer, a paciente com doença de Alzheimer, e por muitas vezes eu me vi tentando fazer coisas que mesmo tudo que eu li não fez diferença naquele momento. Com uma simulação fica muito mais fácil. Eu acho que esse é o maior diferencial da tua especialização. Além de todo o conteúdo que é de grande valia, as simulações. Isso faz toda a diferença, porque por muitas vezes os familiares não estão conseguindo nem associar as informações. Então a simulação traz isso de forma muito mais prática e aí eles conseguem aplicar. Uma questão também que eu vejo muito dos atendimentos é a família estar receosa com as mudanças, né? Ali no começo do diagnóstico, as trancas de porta. Eu lembro que eu comecei a atender uma paciente e aí ela entrava ao banheiro e aí a família falava assim, não fecha a porta. Mas ela era rotineiro dela, entrava no banheiro, fechava a porta. E aí, no primeiro atendimento que eu cheguei, a primeira vez eu olhei, e aí eu não ia falar no primeiro atendimento, eu esperei, comecei a conhecer a família, 1, 2, 3 dias, e isso continuou, né, e a família ficava o tempo todo. Mas ela fecha a porta, não é pra ela fechar a porta. Daí eu falei, por que a gente não retira as trancas da porta? E aí eles queriam tirar o trinco e tudo mais, eu falei, não, retira a chave, o que traz acesso para ela. Porque ela vai, no início, vai estranhar que não tem chave, mas aí ela vai, pelo menos a fechadura tá ali, então ela vai começar a associar que ela precisa ir ao banheiro sem trancar. Porque se ela tranca e não consegue lembrar como abrir, como que a gente vai ter que fazer? Vai ter que quebrar a porta, vai ter que chamar, se tiver a oportunidade de ela ficar calma, chama o chaveiro. Mas se não tiver que quebrar a porta, como que você não? Pense como que ela vai ficar assustada de alguém quebrando a porta, isso vai agitar ela. Então, são mudanças que o cuidador com conhecimento, dentro da especialização, ele vai chegar numa casa e já vai saber como tornar aquele ambiente seguro e como ter um tato
para conversar com essa família, para que essas mudanças aconteçam, de forma que a família vá aos poucos, porque também não dá para chegar um dia com uma lista das modificações que você vai fazer naquela casa. Tem um cuidador que chega, cadeira de rodas, cadeira de banho, uma cama hospitalar, enfim, a família fica, além da questão financeira, que a gente sabe que tem muito nas famílias, uma questão também de adaptação, para ir com calma, como você disse, dentro de cada fase do Alzheimer, ali, você, dentro da doença do Alzheimer, você vai ter modificações para fazer com esse paciente, vai trazer alguma coisa para a família. Então, para o cuidador que se especializa, ele vai saber, né, o que fazer em cada fase e como agir com cada família, como orientar cada família, e até no trato com o idoso. É exatamente isso. E temos que ter cuidado, gente, porque nós estamos lidando com vida. Então, assim, a frustração causa um desandar mesmo na parte física, emocional. Então, temos que ter muito cuidado ao tocar na vida do idoso. Por exemplo, você não vai realmente chegar lá querendo já mudar tudo, não. Primeiro, eu sempre aconselho, quando você for chamada para cuidar de um idoso com Alzheimer, não fecha por telefone. Marca uma visita na casa do idoso e por qualquer outro idoso, tá? Marca uma visita, tenha o primeiro contato com o idoso, com a família, com o ambiente, e ali você já vai estudando aquele espaço para você já ter uma noção como é que você vai iniciar. Qual é a fase que o idoso se encontra? O que ele consegue fazer sozinho? O que é que ele gosta de fazer? O que é que mais irrita ele? Você precisa saber disso. Porque você não sabe qual é a fase que o idoso está, você não sabe até onde você consegue acolher aquele idoso para que não venha ser contra ele. Por exemplo, a minha assistida agora, ela foi diagnosticada tem 2 anos, e ela ainda tem a cognição, uma parte da cognição dela ainda é muito mantida. Para você ter ideia, ela ainda consegue fazer pagamentos por computador, só que agora está cada dia mais difícil. Ela, por exemplo, tem dificuldade de ligar o computador ou desligar. Ela está com dificuldade de estar conversando e aí não sabe o que estava falando. A memória recente dela está sendo apagada sempre. Então, ela está esquecendo que acabou de tomar café da manhã, que acabou de tomar banho. E tudo isso, gente, deixa o idoso frustrado. Quando deixa o idoso frustrado, ele vai adoecer. Então, minha idosa, semana passada, ela ficou rebaixada. Por quê? Ela não conseguiu realizar esse pagamento que ela realiza. E aí você já percebe o que vem. Então, ela já fica rebaixada, PA baixa, confusões mental. Estava até cianosando. Então, de imediato, o que eu já fiz? Porque nós percebemos, gente, nós conhecemos o nosso idoso e quando tem algo fora da casinha, nós já precisamos investigar. As primeiras investigações quais são? Fazer o teste da glicemia para ver se está descompensada, verificar a oximetria, verificar a temperatura e a pA. Quando você verifica isso e sabe o que aconteceu e a forma que ela está se comportando, você vai ter um parâmetro para, de repente, chamar o filho ou a filha e dizer, olha, está acontecendo isso, a gente precisa levar para um PS. Porque também, se nós não entender que ela tem uma demência e que ela está frustrada e por isso ficou rebaixada, porque a questão psicológica a gente vai mexer com todo. Então, ela vai ficar adoecida de um jeito que você jura que ela vai cair, vai falecer. Então, assim, por isso que eu sempre falo, o nosso aprendizado, ele é libertador. Porque quando nós olhamos para a situação, nós sabemos exatamente o que fazer. E ela, por exemplo, ela não sabe, né? Ele optou por não dizer que ela tem Alzheimer, ela tem 84 anos. E o que acontece? Desde que eu comecei, tem 1 ano e 3 meses, eu já percebi a evolução de forma severa. E aí, ela é muito arredia, muito irritada, qualquer coisa irrita ela. E o filho, coitado, doente emocionalmente, é filho único. Quando ele vai levá-la na geriatra, ele não pode abrir a boca para verbalizar nada, porque ela não permite. E ela só diz que está tudo bem, que se alimenta bem, enfim. E o que é que eu faço sempre? Eu elaboro um relatório contando a evolução que foi perceptível naquele tempo, como que ela evoluiu no processo demencial e ele anteriormente entrega para a médica que vai receber a mãe. Por quê? Se precisar modificar a medicação ou acrescentar mais alguma, ela não vai aceitar quando a médica o fizer, se for depois da consulta. E a médica já tendo as informações prévias na consulta, a médica já vai fazer
as mudanças que precisam ser feitas e ela vai aceitar. E aí aconteceu e realmente teve mudança na medicação, só que nós também precisamos entender no que mudou a medicação e teve aumento, como é que ela vai reagir, porque eles vão ter reações que só nós que vamos conseguir observar. Então, com uma semana de uso da medicação, eu percebi que ela estava trocando a noite por o dia, ela queria dormir o dia inteiro. Estava prejudicando a forma da gente levar o dia a dia, da alimentação, medicação, banho, atividades que a gente conseguia realizar, pagamentos que ela fazia, então estava tendo essa inversão. E a falta de apetite, e aí eu fui percebendo já, enviei outro relatório para a médica e ela mudou o horário do remédio. E agora, graças a Deus, está tudo ajustado. Então, gente, por isso que eu falo, o conhecimento, ele é libertador. E na hora de nós tocar no idoso, precisamos entender que quando ele fica frustrado com algo, ele vai se apresentar e os sintomas vão vir para que o declínio fique mais rebaixado. E isso é muito importante, averiguar e ter esse entendimento. E além da especialização, isso, toda a parte de capacitação, especialização, o cuidador ser um cuidador que olha para o idoso, observa, além de conhecer o diagnóstico, conhece como é esse idoso, né? Eu trabalho há 5 anos com uma idosa, ela tem infecção urinária recorrente. E aí, nesses últimos períodos, a gente começou a fazer um tratamento que funcionou por 1 ano, né? A gente chama de um tratamento, o urologista fez um tratamento preventivo, e aí ficou tudo bem em 1 ano, mas ela começou esse ano a ter novamente. E esse ano, por conta da minha saúde, eu fiquei muitos dias afastado, mas eu conheço ela, as cuidadoras também que estão lá, mas eu sempre falo para elas, nossa, eu senti que hoje ela tá mais quietinha, ela tá andando com um pouco mais de dificuldade, vai vir uma infecção urinária aí. E aí a filha dela fala, nossa, a Márcia já tá dizendo que a infecção, eu falei, gente, já tá aí, espera. Passa 1, 2 dias, ela tem infecção urinária. E aí, nesses últimos dias, eu fiquei muitos dias afastados. E aí, eu até brinquei com o porteiro do prédio, que eu falei, quer ver que eu vou chegar e eu vou ter que levar ela ao médico, né? E aí, ele falou, então vai se preparando, porque até ele já sabe o jeito que ela anda, né? Ele falou bem assim, você já vai ver, tem alguma coisa diferente com ela. E aí, eu cheguei, ela estava com quadro de infecção urinária já, e aí, dessa vez, pela primeira vez em 5 anos, ela teve que ficar internada. Isso não tem a ver, né, com eu ter ficado fora ou não, mas eu já tinha orientado as cuidadoras que ela já estava dando sinal e que tinha que ficar atenta, porque ela já ia trazer um quadro de infecção urinária. E aí, infelizmente, o quadro já estava presente, mas eram cuidadoras que não tinham contato com ela, era uma cuidadora que tinha entrado bem recentemente ali no atendimento, mas ela poderia ter observado coisas, sinais e sintomas dela que já não precisava nem conhecer ela, mas a cuidadora estava ali, de repente, focada em outra coisa, não conhecia ela, de repente, nunca tinha atendido uma idosa com doença de Alzheimer, enfim. No fim, a gente perdeu um atendimento mais rápido, ela teve que ser internada, e aí passou um período, graças a Deus, ela voltou para casa, a gente está até estranhando que ela está muito melhor, porque a gente já estava assim com aquele receio, o paciente internado, no atendimento hospitalar, ela vai voltar para casa, vai ficar muito confusa, né, Cileuda, que é característico deles, parece que ela voltou para casa muito melhor, mas aí o que eu falei para as meninas, falei, porque ela está tratada, né? Ela não está mais com o quadro de infecção urinária, então realmente a confusão mental muito menos presente, ela está conseguindo deambular com menos auxílio, e aí, claro que o paciente, quando ele está bem, é aquilo que você falou, a confusão mental, a agitação, a agressividade fica menos presente e eles ficam muito melhores. Então, os cuidadores, eles precisam estar atentos no olhar o paciente, no conhecer o paciente, além do diagnóstico. E aí, observar sinais e sintomas são super importantes, porque os pacientes com doença de Alzheimer, normalmente, eles não verbalizam. Difícil trazem quando estão com dor. Então, você tem que estar o tempo... Eu falo assim que algumas vezes ela fica muito quietinha e eu fico olhando para ela, né? E aí eu fico tentando entender. Algumas vezes converso com ela e fico olhando pensando, o que será que está acontecendo com ela? Me incomoda, assim, o dia que ela está muito quieta, porque eu conheço ela. Então, eu sei que tem alguma coisa e eu fico ali o tempo todo tentando descobrir o que está. Algumas vezes o paciente quer ficar mais quietinho e a gente também tem que dar essa liberdade para eles. Mas eu sempre fico tentando entender se tem alguma coisa que ela não verbaliza. Então, o paciente com doença de Alzheimer precisa de uma pessoa com um olhar, igual você disse, holístico para o todo, né, Cileuda? Não dá para ficar só na doença de Alzheimer, existem outros prognósticos atrás. Sim, com certeza. Por isso que eu sempre falo, você é cuidadora de idosos com Alzheimer especialista, você pode ganhar mais, porque o seu trabalho é diferenciado.
E na questão, você falou agora numa questão muito importante. Lá na especialização também tem, olha só. O que mais mata idosos com Alzheimer, entenda, Alzheimer não dói, Alzheimer não mata. O que mata são as complicações que vai aparecendo ao longo da doença, inclusive infecção urinária e pulmonar. Então, o que mais mata idoso com Alzheimer são essas duas infecções. Por isso que nós precisamos ter um olhar bem presente, aguçado. Na hora da alimentação, gente, dê prioridade a ficar perto da sua assistida, do seu idoso. Se você percebe ele com dificuldade de deglutição, micros engasgos, tosse, espirra ou tem soluço, precisa falar para a família falar para a equipe médica, porque isso é perigoso. São esses pontos que vai causar broncoaspiração ao longo do tempo e ele vai se hospitalizar e vai ter infecção pulmonar e, consequentemente, depois de ter a infecção pulmonar, muitas das vezes chega a ser ali um caso que não tem retorno. Então, dê prioridade e perceber, você precisa entender. Ah, deu uma tossida. Olha só, é sempre na hora das refeições. Fica ou soluça e espirra, sinal de alerta. E outra coisa, quando nós percebemos o idoso com delírio, delírio não é característica do idoso com Alzheimer, gente, isso é muito importante. Se o idoso está delirando muito, se o idoso está confuso muito, está ficando tonto na hora de levantar e fica vendo coisas como crianças correndo, abelhas, bichos, em alguma fase, pode ter certeza que tem uma infecção presente. Então, nós entender e ter esse feeling para diagnosticar, porque ele não vai saber verbalizar. Então, olha só, se é um atendimento, que hoje é uma cuidadora, amanhã é outra, depois outra, esse idoso vai progredir muito mais rápido. Por isso que eu sempre falo para a família, deem prioridade a ter cuidadoras mais tempo no atendimento e curtas. Ou seja, quanto menos pessoa no atendimento, melhor a forma é de cuidar, de acolher, manter o idoso bem, um idoso que evolui. Porque se de manhã é uma, à noite é outra, amanhã é outra, depois outra, elas não vão conseguir ter uma noção de como que foi o plantão anterior. Como é que tá? Fulana fez isso, fulana fez aquilo, cicrana fez isso. Eu não estou sabendo o que está acontecendo, então tudo isso piora o quadro. Fica mais difícil a nossa intervenção. Fica mais difícil entender, de fato, o que é que está acontecendo ali naquele momento. Por isso que muitos idosos, quando a família já leva lá no ILPI, vocês podem ter certeza que o idoso com Alzheimer ele vai se definhar mais rápido e o processo dele não vai ser tão longo como se fosse na residência, por conta de todo esse contexto que a própria doença exige para si. E aí, o que acontece? Vão perder os seus entes mais rápido, porque não teve o entendimento, não teve paciência, não teve a acolhida e achou que não ia dar conta de cuidar. Então, seja ponte para aquela família. Diga, ei, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou fazer com que a vida se torne mais leve. Pode confiar que vai dar certo. Então, você acha que uma cuidadora dessa, a família vai querer perder? Ó, o dedinho vai não. Ela vai fazer de tudo para você se manter no atendimento até o fim. Então, tudo isso é importante da gente ter esse olhar apurado e entendido, tá? Não é alguém falou que vai acontecer isso, a minha idosa passa por esse sintoma, a outra passa assim, não. Cada idoso é único, cada idoso vai agir de um jeito, cada idoso vai agir de forma diferente. E eu não posso deixar de falar, Márcia, o que você falou anteriormente, da questão da chave, da segurança, tá? Tem também uma simulação que eu fiz, que é o seguinte, o idoso pulando janela, o idoso pulando porta para ir embora, porque trancou a porta, mas deixou a chave na porta e o idoso saiu e se perdeu. Eu tenho um relato de famílias que perderam seus entes e nunca mais na vida foram encontrados. Então, esses cuidados faz parte. Nesse primeiro momento, você precisa conversar. Olha, está tendo muito acidente nesse bairro. A partir de hoje, a porta vai ficar sem chave. Quando a senhora quiser sair, a senhora me pede que a gente pega. Porque tem bandido na área. Você vai conversar com ele, vai contar uma história de forma que ele não se sinta preso. E mesmo ele ficando preso, proteger o idoso. Tem escada na casa, isola aquela escada em algum momento da doença.
Tem sacadas, protege Exatamente. aquela sacada, porque ele vai querer, você tem a ele vai, Pode falar, Silvia. ele vai querer pular e sair de qualquer jeito, e ele não tem mais o filtro social do perigo que ele está correndo. Então, gente, olha, chega a me arrepio todinha, porque é sensibilidade. Quando você tem a sensibilidade da acolhida, de amparar e cuidar do todo, tudo isso vai fazer a diferença no cuidado. Por isso que tem idoso que faz tudo, consegue fazer uma atividade cognitiva, é mais calmo, mais tranquilo, e as pessoas ficam sem entender. Mas o nosso cuidado tem como premissa manter o idoso bem, calmo e, tipo assim, quanto mais acolhedor, vai trazer qualidade de vida para ele. Então, assim, não vem uma receita pronta e acabada como cuidar de um idoso com Alzheimer se você não tiver o entendimento, se você não estudar, se você não tiver disposta a, de fato, fazer o que precisa ser feito. E aí, Sileuda, você trouxe uma coisa super importante que a gente tem passado nesses últimos dias por aqui. Essa questão da LPI, né? Nada, a gente não, eu não tenho assim uma formação contra a LPI, né? A gente sabe que tem familiares que precisam, enfim, essa é a forma de atender esses idosos e que bom que existem esses lugares para os idosos, mas nós estamos passando por um período onde não estamos encontrando cuidadoras especializadas em doença de Alzheimer, e como eu disse, a paciente que nós estamos procurando um atendimento é uma paciente sem agressividade, sem agitação, ela precisa daquele tato do cuidado, mas até isso a gente está tendo dificuldade para encontrar. E aí o que acontece com a família? LPI, eu não tenho como atender minha mãe, que eu moro fora do país, as pessoas que nós atendemos, elas moram fora do país, e aí eu não consigo uma cuidadora especializada, estamos tendo dificuldade, então o que vai acontecer? Eu vou encaminhá-la para uma LPI. E aí, aquilo que você disse, né? Nós ficamos com o receio, um ambiente diferente para uma pessoa que tem um atendimento individualizado, tanto que uma vez chegaram assim no atendimento e falaram, não deem mais a mão para ela, porque a gente senta, dá a mão para ela no atendimento e fica aí no período que ela vai assistir ou que ela vai escutar uma música de mão dada. Porque se ela for para uma LPI, ela não vai ter esse contato do atendimento individualizado e ela vai sentir. Mas eu fiquei por muitos dias pensando sobre isso. Por que os profissionais não estão se especializando, não estão buscando atender esses idosos para que as famílias se sintam mais seguras e aí os idosos estejam atendidos de forma individualizada, de uma forma humanizada, e aí fiquem em seus ambientes, em seus lares, porque é ali o lugar confortável. Quem quer sair da sua casa para viver em um lugar diferente, com outras pessoas? O conforto deles é o lar, o ambiente deles é o lar, e uma das primeiras coisas que nós trazemos para as famílias é que, se possível, se precisa morar com eles, venham, não tirem eles dos lares deles, né? Porque ali é o conforto, ali é onde eles se sentem seguros. Então, assim, hoje eu deixo, assim, de tudo dessa live, já estamos indo para a finalização, é que entendam, cuidadores, que vocês se especializando, buscando a Sileuda como uma especialista em Alzheimer, a especialização dela, vocês estão ajudando mais idosos, vocês estão trazendo para a família um conforto, uma segurança, para que eles mantenham esses idosos de forma mais confortável no lar deles, que é uma coisa que tem me pegado muito nesses últimos dias. Eu não estou conseguindo atender. E toda vez que a gente conversa com a família, eles estão, assim, a gente está com uma grande dificuldade. Eu estou entrevistando cuidadora para eles. Mesmo assim, eu estou sentindo dificuldade para conversar com as cuidadoras, porque a maioria não consegue entender essa questão de que ela não precisa de um atendimento técnico, ela precisa desse lado humanizado, desse cuidado. E aí todo mundo está me trazendo, mas em doença de Alzheimer eu não consigo atender. Não é assim que atende, eu só conheço paciente agressivo, então eu preciso ter uma outra abordagem. Toda vez que eu trago esse atendimento humanizado, parece assim uma surpresa para eles ter um paciente com doença de Alzheimer tranquila, que precisa do afeto, da amorosidade, para que ela fique confortável, a família fique confortável e tudo corra bem dentro da finitude dela, ela tenha conforto. Nosso papel é esse, né, Sileuda? Até a finitude dessa pessoa, trazer conforto, trazer segurança, estar ali, eu falo, é dar a mão para a pessoa, é acolhê-la. Exatamente isso, sabe? Na hora do surto, gente, nós não precisamos também surtar. Você não tem Alzheimer, você está ali para cuidar. Faça se sentir o idoso acolhido. Dá mesmo a mão para ele. Oi, tudo bem? Eu tô aqui, não precisa ter medo. Gente, a maioria dos idosos, eles têm medo. Medo de ficar sozinho, medo de abandonado. Porque, por exemplo, a síndrome do pôr do sol, ela se faz presente todos os dias aí por longos anos. Então,
Eu sempre falo, vamos agir por antecipação, que aí eu uso as terapias, né? Dentre elas a terapia da boneca, terapia com animais, terapia da música. Então, você percebeu que está ali, entardecendo, luzes acesas, cortinas fechadas, se não conseguir sair de dentro de casa. E começa já a antecipar. Se for mulher e homem também, nós podemos usar a terapia da boneca. Porque vai trazer o lado de afetividade. Se traz o lado de afetividade e você conseguiu inserir de forma correta, vai anoitecer e, teoricamente, ela não vai perceber. Vai ser todos os dias que vai funcionar, Cileira? Não, não é tudo que funciona todos os dias. E você acolher aquele idoso que quer ir para casa, que quer ir embora. Muitas das vezes, a minha mãe, por exemplo, ela está se referindo a um lugar físico mesmo. Por quê? Tem 16 anos que meu pai faleceu e nós construímos uma outra casa. Então, a casa que ela morava realmente tem lá meios parede, o mato já tomou conta. E ela fala, vou para casa, eu quero ir para casa porque Zezinho, que era o meu pai, vai chegar da roça e as portas estão fechadas e não tem comida. E ela já muda a feição dela, a cara de brava, tá? E aí tá bom, então vamos, eu vou levar a senhora para casa. É isso que eu ensinei para minha irmã, para minha sobrinha, para o meu cunhado. Não precisa bater de frente. Não vai adiantar você dizer, a senhora já está em casa, a senhora mora aqui, agora você mora comigo. Não, pega no braço e leva. Dá uma volta, a gente ia na estrada, aí quando ela ficava perdida, gente, o olhar vazio, que dá assim uma angústia. Mas dizia, calma, eu tô aqui é para acolher. Eu dizia, então vamos voltar. Quando chegava numa parte da estrada, ela falava, tá ali minha casa. Eu digo, que bom que nós encontramos a casa, então vamos para casa. Quando você adentra com aquele idoso, apresenta para ele banheiro, geladeira, cozinha, o quarto dele, porque ele não vai se encontrar. Aí ela fala, nossa, é mesmo minha cama, que coisa boa. E vim tomar água, ela disse, é mesmo minha geladeira, né? Então, olha só, por isso que eu falo, gente, o acolhimento é transformador. E você tá junto. Fazer aquele idoso entender que ele não tá sozinho, você tá ali para acolher, é muito importante. E alguns idosos vão ficar cair para casa, às vezes é o lar da afetividade, é o medo. Eles têm medo e quando lembra casa, vai lembrar pai e lembrar mãe, que é acolhida, que é proteção. Então, tudo isso, gente, nós precisamos estudar, nós precisamos estar ali apto para fazer, para acolher, para intervir, para amparar e nunca, jamais teimar com o idoso, nem bater de frente, nem obrigar a nada. Eles não são obrigados a nada. Nós temos que convencê-lo e só nós convencemos através da dinâmica do olhar, do tato, da conversa, da aceitação. Somente assim conseguimos fazer um atendimento na Você sua fala muito concretude. sobre essa questão de mostrar as coisas para os idosos, né? Ai, não se reconhece na casa. Ah, mas então, vem aqui no guarda-roupa. Tua roupa tá aqui. Essa blusa não é tua? E aí a gente vai conversando. Essa cama aqui, de quem que é essa cama? A pessoa vai se identificando, por mais que ela entre com receio naquela casa, logo ela vai se reconhecendo. Opa, minha cama tá aqui. Ela conhece a cama dela. Essa roupa é minha. Dificilmente eles esquecem os pertences deles. Eles guardam tudo, escondem. Eu já passei por cada situação com o paciente guardando pertences. Depois a gente, olha, tem coisa que eu não encontrei até hoje. Mas é realmente isso, é acolhida, né, Cileuda? Não existe, eu não vejo mesmo, Cileuda, além da especialização, né, você conhecer tudo, conhecer o diagnóstico, como lidar com esses pacientes, é acolher, nada como acolhida. Porque eles se sentem muito medo, eu vejo muito isso. Pela primeira vez aconteceu no meu atendimento, o irmão dela, nunca teve homem no atendimento, né? Não tem outros, não entram homens na casa dela. E aí o irmão dela veio fazer uma visita e infelizmente ela já não estava reconhecendo. E aí ela sentou do lado dela, olhou e falou assim, tem um homem aqui. Aí eu olhei, falei, daí pedi para ele se apresentar, conversar com ela, né? E aí ela foi se tranquilizando, mesmo não reconhecendo, ela conversou com ele ali, verbalizou com ele. E aí eu fiquei. E isso aconteceu por 3 dias. Enquanto ele estava ali, ela fazia assim, ela olhava um cantinho assim, não reconhecendo ele, mas todo dia a gente ia lá, apresentava, conversava. Essa questão da acolhida, de trazer os familiares também para como é a rotina deles, como chegar, muitas visitas chegam assim, já aconteceu no meu atendimento, de gente chegar chorando no atendimento. Olhar para ela e começar a chorar. E ela ficou sem entender. E aí eu tive que fazer a intervenção ali, falar, olha, sei que é para vocês, como familiares, que estão aqui visitando depois de muito tempo, é difícil, mas então vai lá fora,
respira um pouco e aí volta para conversar com ela. Ela não lembra quem é você, se apresente, converse, não precisa nem falar se lembra, se apresente. Ela sempre gosta de conhecer pessoas novas, então se apresente para ela. Ela vai amar te conhecer. Não precisa nem lembrar, ela não vai lembrar, mas ela vai te abraçar, ela vai te acolher, ela vai ficar feliz que alguém veio ver ela. E assim foi todo esse tempo. Então eu aprendi muito durante esses 5 anos com ela, porque o meu atendimento fixo foi com uma paciente com doença de Alzheimer há 5 anos, é que acolher. Seja você familiar, seja você cuidador, seja você morador do mesmo espaço que eles, acolha eles, traga que você é uma pessoa que está ali para ajudar, para confortar. Eu falo que eles entendem quando tem um cuidador para ajuda, porque eu tenho com ela assim uma coisa muito, muito legal, que é a família estar num ambiente e ela procura as cuidadoras. Ela não pede para a família, porque ela convive com as cuidadoras. A família mora em outro ambiente. E aí ela tem a filha, uma outra filha, um parente, e ela procura os cuidadores. Nós não usamos nem o branco, eu falo para as meninas. Ela sempre sabe quem está cuidando dela, quem está ali para cuidar dela. Então, é uma coisa que traz a certeza do cuidado, do nosso papel como cuidador. Então, não tem outra forma. Acolher e se especializar, né, Cileuda? Não tem como atender o paciente com uma doença de Alzheimer sem especialização. Você pode até tentar, mas você vai cometer muitos erros. Então, de preferência que você se especialize e procure a Cileuda. É sim, com certeza. Tem muita gente comentando aí, mas você consegue ler alguma que a gente deixou para comentar aqui no finalzinho? Então, eu queria até dar oi aqui pro pessoal, a gente fala. E aí, Estrela, nossa live está finalizando já. Eu vi que a Dulce entrou aqui, e a Alba comentou, a Cláudia Cuidadora, ela faz o atendimento pediátrico, a gente vai ter uma live em breve. Peraí, deixa eu puxar aqui que o meu ele sobe assim que eu começo a ver. A Elaine está no atendimento. Todo mundo entrou aqui, né? Todos que entraram, boa noite. Aqui, André entrou também, deu um oizinho, disse que está na formatura do filho. Eu vi que entrou algumas pessoas aqui. Se tiver dúvida, gente, quiser fazer alguma pergunta sobre um assunto específico, pode fazer, tá? Porque eu consegui ajudar, eu sempre falo. Vamos abrir um espacinho, né, Cileuda, para você responder essas dúvidas, até sobre a especialização. Se for familiar, né, eu acredito que tem até familiar aqui. Eu estou num grupo que tem... A Madelon tá aqui, eu vou fazer uma live com ela. Quem tá ficou para 18. A Madelon também entrou. Vou fazer uma live Madelon com ela também. Eu tenho uma live com ela daqui uns dias também. Então, gente, dúvidas. Cláudia tá aqui, ó. A Cláudia comentou uma coisa bem interessante. Ó. Há algum tempo atrás, minha vizinha com Alzheimer chamou a polícia para a cuidadora dela. Fez BO e disse que haviam invadido a casa dela. Em 20 minutos a polícia estava lá. E aí, ó. Tô falando, gente. E outra, tá? Por exemplo, se nós cuidadores não tiver esse entendimento, vai ficar uma situação difícil de conviver com os próprios vizinhos. Por isso que eles precisam saber. Porque tem hora que ele vai surtar, que ele vai ficar agressivo. Não é todo idoso com Alzheimer que é igual a assistida da Márcia. A minha, que faleceu, também ela era uma boneca. Gente, eu tratava ela como uma boneca. Então, eu tinha um horário para tudo. Eu vestia o que eu queria nela. E arrumava cabelo e unha, passeava. Sabe assim, um bebelô? Tanto que foi tão rápido a partida dela que eu sofri bastante. Então, assim, não é todo idoso. Tem idoso, idoso que ele não vai sentar ele não vai conseguir se concentrar em nada, nem na hora da comida, nem de dormir, vai ter um processo muito difícil. Gente, esses atendimentos precisam de um olhar mais atencioso por conta da nossa saúde também. Olha só, você está num atendimento que você não consegue descansar 5 minutos, você não vai ficar muito tempo lá que você vai adoecer, porque é desgastante. Você não consegue se concentrar, você não consegue fazer um trabalho com excelência, se exige demais do seu profissionalismo ali no dia a dia. Então, tudo isso também tem que ser levado em conta. Vocês precisam entender que nós somos seres humanos e temos nossas especificidades. Precisamos estar bem mentalmente, psicologicamente, com a nossa saúde em dia. Tira tempo para você se cuidar, para você prestar um atendimento em excelência. Cuide bem da sua parte espiritual para você ficar bem, para poder acolher o outro, entender a dinâmica das relações que nós precisamos ter com a equipe de cuidador e cuidadora, com a equipe médica e com a família, cada um no seu contexto devido, sem sermos intrometidos, sem ser fofoqueira,
Plantão, o que acontece no plantão, fica no plantão. Gente, então é tão amplo a forma que nós podemos agregar ali naquele atendimento que vamos deixar de lado as picuinhas, vamos deixar de lado o outro, o disse-me disse, para você realmente poder cuidar ali de forma humanizada, de forma acolhedora do todo. E aí você sempre será bem vista como a cuidadora que realmente merece o título de cuidadora especialista, cuidadora humanizada. Aquela sim sabe o que faz. E você vai ser valorizada o resto da sua vida. Você vai ser querida e todo mundo vai ter fila de espera para você atender. Eu tenho fila de espera para eu atender, mas eu não consigo porque eu também priorizo cuidar da minha vida, da minha saúde. Eu viajo, eu passeio, cuido do meu marido, da minha casa, das minhas alunas, das cuidadoras, das famílias. Então, minha vida é aquela loucura. Por quê? Porque você chega um momento da sua vida que você tem que dar prioridades para algumas coisas, não é, Márcia? É verdade, Cileuda. Eu não posso falar assim do meu atendimento, né? Porque realmente eu atendo assim, as meninas até estão me mandando mensagem lá perguntando como que eu consegui ficar 5 anos no atendimento 24/24. Mas é essa paciente, eu faço um atendimento só com ela, 5 anos. É bem esporádico, é só quando tem um atendimento oncológico paliativo, porque faz sentido para a minha área entrar nesse atendimento. E até porque, infelizmente, né, esses atendimentos, eles são rápidos, são ali um mês no máximo, todos os meus atendimentos oncológicos aí ficam um mês e meio no máximo. Mas ela é a paciente que eu atendo há 5 anos, num plantão 24 horas. Mas as cuidadoras que estão entrando agora, elas estão todas mandando mensagem que realmente elas não estão conseguindo se adaptar com esse plantão. A gente está refazendo esses plantões com plantão 24/48. Mas sim, hoje eu tenho vivido muito isso, a importância de cuidar da saúde. Eu não posso dizer que eu tive um problema de saúde por conta desse plantão, mas sim, acho que se eu tivesse pausado antes, me cuidado antes, não estaria vivendo tudo isso que eu estou vivendo. Então, sim, é importante a gente cuidar da nossa saúde, ter um tempo com a família. Por mais que essa paciente seja muito tranquila, de início eu tive muito problema até me adaptar, sim, porque eu era nova no atendimento, então demorei para pegar o jeitinho de atender, nem sempre foi tão tranquilo, tem os familiares. Então, você lida com uma demanda muito grande do paciente com Alzheimer. Por vezes, é só você e o paciente. Então, tem a casa, que não digo assim na função limpeza, enfim, mas você cuida de tudo, né, Cileuda? Nós estamos ali para atender o idoso na questão de alimentação, mesmo que você não faça alimentação, você cuida da questão nutricional junto com os profissionais multi. Tem a questão da mobilidade desse paciente, trabalha em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Você precisa, sim, como cuidador de idoso, especialista em doença de Alzheimer, estimular e saber como estimular esse idoso. Como que você vai gerenciar todas as áreas dele, né? Cognitiva, motora, emocional, como vai introduzir a tecnologia ou não introduzir para esse idoso. Então, você lida com o todo desse idoso. E aí, como que você faz depois que você vai para tua casa? Como que é o teu momento de descanso, de lazer? Então, realmente, nós precisamos nos especializar, atender esses idosos, mas também cuidar de nós, da nossa saúde, seja ela física, mental, emocional. E aí, ter um momento, eu não vejo outra forma da gente ter um momento de lazer, senão com os nossos, né? Um momento, eu e a Cileuda até vamos trazer uma live na segunda-feira, né, Cileuda? Do nosso lado espiritual, cuidar, né, do templo que é o nosso corpo. Então, é super importante os cuidadores entenderem isso também do cuidado. Se cuidar, né, Cileuda? Sim. Cuidar de si para cuidar do outro. Cuidar de si para cuidar do outro. Se você não está bem, você não consegue cuidar de ninguém bem. Isso é fato, né? Eu, por exemplo, eu fui para o Ceará, né? Eu passei por um problema parecido com o seu Márcio, eu voltei travada da minha coluna. 3 dias antes eu travei, porque eu tenho uma hérnia de disco. A hérnia de disco que eu adquiri no meu atendimento com a minha assistida lá no Ceará, que ela é tetraplégica, tá? Então eu trouxe ela de lá. A herança que eu tive foi essa. E aí, quando eu travo, eu tomo tudo que você imaginar. Ai, mas que tá tomando água do pote, como fala na minha terra, porque não acontece nada. Então, Tramal, dexametasona, tudo injetável, vitamina K, blá, 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 blá. Viajei. No aeroporto, eu parecia um robô. Então, foi muito difícil. Quando eu cheguei, o meu marido veio para casa no Uber, eu já fiquei na UBS. Por quê? Na UPA, porque no outro dia, gente, eu já ia trabalhar. Nós, cuidadores, temos esse lado. Por quê?
É um atendimento difícil. Eu já tinha deixado uma colega lá que ficou esses 20 dias no atendimento e a nossa mente já está dizendo: amanhã eu vou embora, amanhã eu vou embora. E aí, de repente, eu chego do meu passeio de 20 dias e falo: ó, eu não vou amanhã porque eu tô travada. Gente, é um mal-estar que você causa para o outro, que se você tiver esse entendimento, você vai analisar muito bem. Então, eu já fiquei na UPA. Fui tomar umas injeções lá, resultado, lesionei o nervo ciático. Gente, na madrugada eu acordei com uma dor e não tem lugar para colocar a perna, tá? Esquece. É uma dor que não passa. Mas no outro dia eu precisava trabalhar, fiz 48 horas. Quando eu saí de lá, direto na UPA novamente. Enfim, resumindo, eu fiquei 20 dias com esse nervo ali, ó. Tomava tudo e nada. Até que eu disse, quero parar ainda. Fui na farmácia, comprei prednisona de 20, tomei 5 dias, parece que tirou a dor com a mão. Então, assim, se nós não estiver bem, nós não cuidamos como deve ser cuidado. Por isso que a gente deve se cuidar sim. Até onde você consegue ir, quantos atendimentos você faz. Não fica nessa rotatividade de chega de um atendimento, vai para outro, porque você vai adoecer. É melhor você agregar valor no seu atendimento, se especializar e dobrar o valor do seu atendimento. Exato. E as famílias pagam com muito prazer, porque percebem a transformação que você causou. Por exemplo, eu cheguei do Ceará, o filho da minha assistida me chamou para conversar e me deu um aumento sem eu nem pedir. Porque ele percebe, ele é visível a transformação que eu já causei nesse atendimento, na vida dele, na vida da mãe, no contexto ali. Então, sejam cuidadoras que priorizam o seu estudar, o seu saber, entendam que não é gasto, é investimento em qualidade de vida para você levar para o outro. E vocês vão conseguir, sim, ter tempo para vocês, para a família e cuidar da saúde de vocês, tá bom? Façam isso e venham se especializar comigo. Exatamente. Sileuda, quero te agradecer. Nossa, é uma aula falar com você, não é nem uma live, é uma aula, né? Estar aqui é ter uma aula com você. Então, quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela tua atenção, por todo esse conhecimento transferido aqui, né? Transmitido para nós. Eu aprendo todas as vezes, por mais que eu atenda um paciente com doença de Alzheimer, gente, é aprender todos os dias. E nessa questão do cuidado, principalmente, porque eu posso dizer assim, por mais que para mim sempre foi um plantão tranquilo, mas sim, se eu tivesse me cuidado um pouco antes, hoje eu não estaria afastada do meu atendimento, eu estou sentindo muita falta, mas eu sei que esse momento é necessário. Essa minha parte de dor não foi igual a da Sileuda. Tudo que vocês imaginam de medicação, de tratamento, a gente entrou, mas infelizmente no meu caso já chegou no nível que precisa ser cirúrgico. Eu acredito que algumas coisas podem acontecer ainda, mas ao que tudo indica é cirúrgico, e aí eu tenho um longo período de recuperação. Mas eu acredito muito na recuperação. E aí o que a Sileuda falou, né? Os familiares, por vezes, você não precisa nem falar o que você colocar quem você é, qual a tua especialização, enfim. Eles estão te observando, eles conhecem os profissionais que estão dentro da casa deles. Eu saí do atendimento fazem 3 semanas. Nessas 3 semanas eu estou atendendo, ainda eu continuo recebendo por continuar atendendo a família em outras questões. Eu estou treinando cuidadoras de casa, eu estou em contato o tempo todo, elas me mandam mensagem, a gente conversa sobre questão de medicação, enfim, e os familiares ainda não conseguiram, né? Igual eu falei para elas, vocês não conseguiram se livrar de mim, estou aqui ainda. Porque não tem como. Então, é o diferencial que você tem que ter. Até o atendimento com elas me trazem o tempo todo. Você precisa passar para as meninas como atender minha mãe. Então, estamos tendo dificuldade no básico. Por quê? Porque as cuidadoras não estão interessadas em se especializar, não acham necessário, acham que é só ir lá e atender esse idoso, eu vou lá. Não, é o que eu trago para as cuidadoras. Uma ambientação antes, eu faço uma entrevista com as cuidadoras, e aí tem a ambientação nesse ambiente de 2, 3 horas, porque não dá para eu encaminhar uma cuidadora lá sem ambientação. E a Sileuda faz esse direcionamento de cuidadores também, então ela sabe que precisa, como é necessário isso. Porque eu conversar com você aqui, Sileuda, eu tô te conhecendo, eu converso, eu sei que você é especialista em Alzheimer, mas na prática é outra coisa, até porque aquilo que a gente já disse, nenhum idoso é igual ao outro, nenhum diagnóstico traz sinais e sintomas iguais. Exatamente. Mas é isso, Sileuda, obrigada pela tua aula, pela contribuição. A Edna Fagundes colocou parabéns, essa bênção de Deus, esse aprendizado. Gente, estamos aqui para contribuir sempre. Que bênção maravilhosa, linda live, meninas, aprendizados, muitas coisas boas, maravilhosas. Gente, obrigada pelo feedback de cada um de vocês. Muito comentário legal. Eu comecei a ler que eu assino para todo mundo. Marta, obrigada por ter ficado aqui. Eu sempre me exponho, né?
Eu sempre me disponho a ajudar. Tem alguma dificuldade no seu atendimento e direcionamento, pode me chamar, que eu estou sempre disposta. Me segue lá no Instagram, tá? Alzheimer é além do óbvio, e eu ficarei honradamente em poder contribuir com seus atendimentos aí na vida de cuidadora. E aí, gente, estamos aqui para ser ponte, tá? Nós não ficamos em nenhum momento querendo ser melhor que o outro, não. A gente aprende todo mundo juntos, não é mesmo, Márcia? É sobre isso. Exatamente. A vida é isso, né? Aprendizado. Ninguém sabe tudo, tá todo mundo aqui para aprender e cada dia é uma coisa nova, né, Cileuda? Principalmente Sim. nós que lidamos com vida, cada dia eles trazem alguma coisa para nós. Então, que bom que a gente está aproveitando essa oportunidade. Eu acredito que, assim como a Cileuda, nós amamos muito a nossa profissão. E aí eu falo que não tem nada mais gratificante que lidar com as pessoas. Por mais que tenham pessoas falando que a coisa mais difícil é lidar com as pessoas, eu já levo por outro lado. Que bom que a gente lida com pessoas. As pessoas precisam de pessoas e que nós possamos ser essas pessoas, né? Pessoas que façam a diferença na vida do outro. Então, Cileuda, mais uma vez, muito obrigada. Se você quiser, eu vou deixar já meu tchau aqui. Pessoal, muito obrigada que acompanhou a live. Os comentários, eu consegui ler uma grande parte, mas agradeço de coração. Nós estamos aqui sempre para somar, e aí tem espaço para todo mundo. A especialização da Cileuda está aberta. Então, ela até vi que ela abriu uma assessoria para famílias e para cuidadores, né, Cileuda? Se você quiser falar um pouquinho também, então te dou esse espaço. E mais uma vez, obrigada, Cileuda. Obrigada, pessoal, que ficou aqui. E aí eu deixo com a Cileuda a palavra para a gente encerrar a live. Eu que agradeço o convite, tá, Márcia? Essa colaboração é muito importante, sim. Além da minha especialização em Alzheimer, gente, totalmente online, 1 ano de você na plataforma, certificado, tem um grupo VIP, onde quem é de São Paulo eu direciono vagas, e temos um encontro uma vez no mês pelo Zoom. Aí agora eu abri uma consultoria, tá, para cuidadores iniciantes aí, que quer alavancar na profissão, que não sabe como se posicionar, não sabe como ganhar bem, não sabe o que fazer para conseguir plantão particular. E eu vou começar a treinar em ILPIs, agências, né? E casa de repouso, treinar cuidadoras para atender idosos com Alzheimer, levando para essas instituições de que, se elas prestarem uma mão de obra qualificada, especializada, elas vão poder cobrar um pouco mais do cliente para poder prestar aquele serviço em excelência. E é sobre isso, eu estou sempre disposta a estar ajudando, treinando, capacitando. Não sei tudo, tá, gente? Eu vivo em constante aprendizado e estou sempre disposta a aprender para poder ensinar vocês. Então, eu que agradeço o espaço. Qualquer dúvida, me chame no direct. Quer aprender mais? Quer realmente fazer uma carreira de cuidadora promissora? Me chama que eu te ajudo nesse processo. Então, faça uma print daqui de nós, tá? Poste, remarque nós, que a gente vai lá e reposta vocês. Então, boa noite, muito obrigada. Gratidão a todos que ficaram aqui e mandaram essas lindas mensagens. Um beijo no coração de vocês. É isso, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima live. Amanhã eu tenho uma live às 17 com a Marina Carneiro, fisioterapeuta, e nós vamos falar sobre a importância do exercício físico para o idoso e para os cuidadores também, porque não adianta, né, aquilo que a gente já falou, cuidar de você para cuidar do outro. Eu tenho uma live com o Jaume, nós vamos confirmar o horário amanhã, porque ele teve um imprevisto, mas a gente vai manter a live. Então vai ser uma live surpresa durante o dia. Então fiquem atentos aí no meu Instagram que a gente vai conversar. Jaume é um cuidador lá de Barcelona, na Espanha, e aí nós vamos ter uma conversa sobre a diferença do cuidado aqui e lá na Espanha. Então, uma conexão aí Brasil-Barcelona. Então, espero vocês amanhã. Um beijo para vocês, tudo de bom, meninas. Pessoal que entrou aqui, familiares, amigos, cuidadores, e até a próxima, que é amanhã. Um beijo, Cileuda, obrigada. Boa noite, tchau.